Fala comigo, vascaíno. Aqui quem fala é o Xande, o Batman da torcida. Estamos começando o vídeo de hoje, claro, para fazer aquele girão de notícias e atualizar vocês tudo o que está rolando dentro do Gigante da Colina. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de São Januário, a reforma dele, que inclusive tem muitas coisas que não foram esclarecidas e eu, como frequentador de São Januário, tenho algumas coisas aí, alguns pontos para serem levantados. Vamos falar sobre notícias quentes aí, sobre saída muito provavelmente de MT, chegada de jogador que era do Barcelona dentro do Gigante da Colina, ainda as outras contratações que o Vasco vem trazendo e da besteira que mais uma vez Hélio dos Anjos, técnico da Ponte Preta, falou. Tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje, depois da vinheta. Então, solta a vinheta. Vinheta já rodou e eu queria trazer para vocês logo na tela de cara aí, ó, as imagens da reforma de São Januário. Tudo deve acontecer, tomara que isso aconteça. São Januário precisa muito de uma reforma estrutural. Eu que frequento muito, a gente sabe que banheiro é precário, a gente sabe que acesso é precário, é um estádio super desconfortável. Não é confortável, mas é aquele caldeirão, é aquele clima. Eu acho que o que a gente mais precisa é o que passaram pra gente. Manter a estrutura da barreira do Vasco, o que não é estrutura de conforto, e sim aquilo que deixa de sentimento pra gente, aquele clima de barreira do Vasco. Né? O termo não é nem estrutura, o termo é o clima de barreira do Vasco, que é algo totalmente diferenciado dos demais estádios. E a gente pode dizer aí que a fachada deve ser mantida, muita coisa deve ser mantida aí dentro de São Januário. O que eu não sei como é que vai ser dado, o que vai mudar é com relação ao entorno do estádio. Porque botar o estádio para 40 mil pessoas, que é o que deve acontecer, beleza, dá para botar 40 mil pessoas. Aumenta um pouco de um lado, aumenta um pouco do outro, fecha o anel, pô, show de bola. Cabe 40 mil pessoas ali tranquilamente. Agora, e o entorno? E os acessos do estádio? Eu não vi nenhuma informação a respeito disso. Quem vai a São Januário sabe o transtorno que é para sair de dentro do caldeirão, para sair de dentro, os acessos que são ruins e também as pistas laterais que são muito curtas e às vezes a gente leva 1 hora aí num engarrafamento para andar 2 quarteirões. Então eu queria saber qual é a proposta para o entorno do estádio. Agora o projeto realmente é algo lindo, é algo magnífico. Como estádio em si, é totalmente feliz aí e ficaria muito satisfeito do Vasco estar reformando o São Januário, porque a nossa casa com certeza precisa de uma reforma, mas claro, sem perder as nossas raízes. Agora falando para vocês a respeito de reforços ou apostas, ou para alguns apenas contratações. O Vasco tudo se indica que vai fechar com o centroavante do Atlético Mineiro, Fábio Gomes, de 25 anos, 1,92 m. Tudo se indica que a gente vai fechar com o Bruno Tubarão, que é um ponta que vem aí do Bragantino, já joga no Bragantino há muito tempo, gosta de jogar principalmente aí pela ponta esquerda, que é um jogador, inclusive, que para uma Série B, para mim, eu acho uma boa. E o Vasco já fechou com o Paulo Vitor, que a qualquer momento pode ser anunciado para a lateral esquerda, jogador promissor de 21 anos, que veio do Internacional, e ele, inclusive, é vascaíno e quis jogar no Vasco. Agora, o que teve reviravolta no caso, deixei o vídeo para vocês dizendo que Gustavo Maia não viria. Gustavo Maia hoje está emprestado, o Barcelona emprestou o Gustavo Maia ao Internacional. O Internacional ele não teve nenhuma oportunidade, já que o Internacional tem um elenco aí bastante qualificado, inclusive o Carlos de Penha é o titular da posição do Gustavo Maia lá, costuma jogar pelas pontas, o Carlos de Penha que deu um chapéu no Vasco, né? O empresário dele deu um chapéu no Vasco, mas o que acontece é que houve uma reviravolta. Gustavo Maia pediu para os dirigentes dele que viesse para o Gigante da Colina, e qual é o principal motivo para isso? O Vasco hoje tem uma dificuldade muito grande de pontas. Temos pouquíssimos pontas no elenco. Tanto é que a gente vê que o Gabriel Peck não tem jogado bem, mas se mantém como titular, porque no banco temos apenas o Eric. Então, olhando por esse parâmetro, o Gustavo Maia achou interessante vir para o Vasco, porque muito provavelmente ele vai ter oportunidade de jogar. E quem sabe aí ele não consegue voltar aí a boa carreira que ele fez na base, porque ele era um jogador muito promissor no Sub-17 do São Paulo, jogou na Seleção Brasileira Sub-20, mas no profissional não teve espaço. No Barcelona B não teve espaço, está no Inter, não teve nenhum espaço, não jogou ainda. E no Vasco o que ele está buscando é jogar, apesar dele entender que a proposta financeira do Vasco não foi tão vantajosa assim. Mas claro, o jogador quer jogar. E é isso que um garoto de 21 anos quer, e muito provavelmente Gustavo Maia será anunciado pelo Gigante da Colina, segundo o GE. O acordo está praticamente sacramentado.
Outra posição que o Gigante da Colina quer muito se reforçar é a de lateral direita. Qual o motivo disso? É muito óbvio. O Everton saiu do Vasco para ir para o Internacional, graças a Deus, ninguém queria mais que ele ficasse aqui. Léo Matos já é um lateral de 34 anos, 35 aproximadamente, não tem lá seu alto nível técnico, faz aquele feijão com arroz bem básico. E o Gabriel Dias, que entrou bem, se destacou taticamente, né, que é um jogador de muita intensidade, muita força física, repõe bem na marcação, chega bem ao ataque, mas esbarra, claro, nas suas limitações técnicas. Mas Gabriel Dias aí dá para dizer que é um jogador consideravelmente bom, um jogador que tem uma entrega muito grande dentro de campo, mas ele tem seus problemas médicos. Ele está lesionado, o correto era ele passar por uma cirurgia, ele não consegue ter sequência de jogos, então hoje a principal prioridade do Gigante da Colina é a contratação de um lateral direito. Vocês têm alguma sugestão aí de lateral direito no mercado que se encaixe no padrão financeiro do Vasco? Lembrando, o Vasco está contratando com recursos próprios, não tem recurso da 777 nas contratações que o Vasco tem feito. E aí, tem alguém livre no mercado que seria uma boa para lateral direito? Queria a sua opinião, deixe aí nos comentários pra gente para trocarmos uma ideia. Agora falando de saída, né, muito se deu aí as notícias de que o MT sairia para o Goiás. Só que isso não aconteceu. Goiás e MT e Vasco não entraram num consenso aí. O MT continuou no Vasco, inclusive entrou aí em algumas partidas no segundo tempo. Não foi muito bem, é bem verdade, a torcida já está um pouco cansada aí do MT. E eu acho que o melhor para o atleta nesse momento é uma saída sim do clube, só que por empréstimo, porque ele é um jogador muito promissor. Ele é um jogador que veio da base do Volta Redonda, foi muito bem na base do Vasco, já no profissional não conseguiu render tanto. Ele é um cara polivalente, ele joga de centroavante, joga de meia, joga de volante, segundo volante, primeiro volante, meia esquerda, lateral esquerdo, de vez em quando ele joga improvisado, enfim. É um garoto que tem algum potencial e eu vejo com bons olhos o empréstimo dele. E segundo a apuração aí do Vene Casagrande, do Lucas Pedrosa, ambos aí do SBT Esporte, eles disseram que o destino do atleta muito provavelmente será o Santa Clara de Portugal. Equipe que eu nem conheço, não sei aí se é da primeira divisão, da segunda divisão, mas é uma equipe do Campeonato Português aí. E se sair, espero aí boa sorte pro MT, que ele faça uma boa carreira lá, faça uma boa temporada e que seja por empréstimo e quem sabe o Vasco não consiga um lucro aí, recuperar o dinheiro investido, já que o MT foi comprado pelo Vasco, o passe dele foi comprado aí junto ao Volta Redonda. Agora falando de Hélio dos Anjos, Hélio dos Anjos no último jogo aí em São Januário, Vasco e Ponte Preta, a torcida do Vasco imitou o Pitbull, né, aquele grito tradicional desde a época do Guinha Azul, né, quando algum atleta do Vasco desarma, né, aquele cão de guarda que a gente tem na linha defensiva, né, à frente da área. O Yuri Lara, quando desarma alguém, a torcida do Vasco faz esse grito. E o Hélio dos Anjos falou que a torcida do Vasco estava imitando um macaco. Pô, pelo amor de Deus. O Vasco, toda vez, a gente sabe aí que o Vasco representa historicamente a luta contra o racismo, a luta a favor das minorias. O Vasco sempre lutou por isso. E graças a Deus, cara, eu posso bater no peito e dizer, nosso time não tem, pelo menos de forma escandalosa, nenhum caso de racismo aí na torcida. Eu fico muito feliz e orgulhoso disso. E aí o Hélio dos Anjos me fala mais uma besteira. Dessa vez não tão grave quanto a última. Detalhe, na última nem se desculpar, o cara se desculpou, mas tudo bem. Ele falou que é inadmissível, ele não aceita o fato de que o Vasco teria mais torcida do que a Ponte Preta em Campinas. Olha que eu tenho minhas dúvidas. Olha que eu tenho minhas dúvidas. A torcida do Vasco é nacional, meu amigo. Onde o Vasco joga, lota. Se botar os ingressos lá, duvido que pelo menos metade do estádio a gente não lota lá no Moisés Lucarelli, se eu não me engano. Moisés Lucarelli, isso aí, o estádio lá da Ponte Preta. A gente com certeza iria lotar o estádio deles. Então, Hélio dos Anjos, para de falar besteira, pelo amor de Deus. Galera, a gente está finalizando o nosso vídeo aqui. Muito obrigado a vocês chegarem até esse momento. Não esquece de sentar o dedão no like, compartilha com geral para todo mundo ficar muito bem informado das notícias do Vasco. Sempre em compromisso com a verdade. Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sino de notificação para não perder nenhuma notícia. Valeu? Um abraço!